Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos fazer uma diferença entre o Adão do Gênesis 1 e o Adão do Gênesis 2. Segundo as tábuas sumerianas, entre Adamo, da civilização pré-adâmica, e Adapa, o homem civilizado. Eu tenho certeza que as religiões já falaram para você que o Adão do Gênesis 1 é o mesmo Adão do Gênesis 2. Mas será que realmente são a mesma pessoa? Será que realmente não existe distinções entre eles ali dentro do primeiro e do segundo capítulo de Gênesis? Mas antes de entrarmos nesse detalhe, eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal. Roda a vinheta. Antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, você que está chegando aqui pela primeira vez, peço que você assista os vídeos anteriores. A criação de Adamo, Adapa, o mito de Adão, para que você se intere daquilo que nós estamos falando. Porque nós vamos passar rápido e não vamos falar coisas que já falamos nos vídeos anteriores. Mas no capítulo 1, nós encontramos algumas peculiaridades sobre o homem que ali foi criado. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Repare que nesse versículo já existe uma peculiaridade do primeiro homem criado. Ele não vai trabalhar, ele tem a finalidade de governar, ele tem a finalidade de dominar sobre os animais, sobre a terra, sobre os répteis, mas ele não tem o ofício do trabalho. As tábuas sumerianas diz que quando Adamo foi criado, Adamo foi separado para que ele não pudesse trabalhar. Ele simplesmente foi feito uma maquete daqueles trabalhadores primitivos e foi colocado no jardim para ali viver e desfrutar do que estava no jardim. Então, o primeiro Adão de Gênesis 1, ele tem a finalidade de dominar e de governar. Mas será que Gênesis 2, o Adão do Gênesis 2 também tem essa finalidade? Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O Adão do Gênesis 2, ele foi feito para cultivar e para guardar. Ele tinha um ofício, trabalhar no jardim. Exatamente o que Adamo foi feito, em que ele tinha que colocar um trabalhador civilizado, aquele que tinha condições dos trabalhos e de fazer as coisas com elaboração perfeita. Já vimos uma diferença pré-existente. Adamo e o Adão do Gênesis 1 não trabalhavam. Adapa e o Adão do Gênesis 2, eles trabalham. Eu tenho certeza que a religião já falou para você que Adão só foi trabalhar depois do pecado. E isto é uma mentira, porque o próprio versículo diz que Deus colocou ele ali para guardar e cultivar. Mas será que os criadores são os mesmos? Será que o criador do Gênesis 1 é o mesmo criador do Gênesis 2? Repare o que o versículo 27 diz. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Quando nós lemos esse texto em português, nós não conseguimos fazer uma distinção entre Deus, que está escrito ali, ou entre Elohim, como está escrito no hebraico, para poder definir e fazer a diferença dos deuses, nós temos que ir para o texto em hebraico. Na primeira colocação, e criou Elohim, este verbo, ele é um verbo comum para qualquer divindade. Ou seja, qualquer ser iluminado, qualquer criador, qualquer forma de criar, pode-se usar esse verbo sem problema nenhum. Então criou Elohim,
Poderia ser qualquer um Elohim. Mas repare o segundo verbo. Este verbo, Elohim ou criou, que é o verbo bará, ele se distingue de qualquer uma divindade. Este verbo bará, ele é usado nas escrituras hebraicas. O compilador do livro de Gênesis, ele colocou que este verbo bará é um verbo destinado somente a um único Criador. Então nós vemos aqui que só nesse versículo existe os Elohims que criam de uma forma e o Criador que teve uma função especial sobre aquele ser criado. Este versículo também ele é uma cópia quase que fiel das tábuas sumerianas. Aqueles primeiros Elohims que estão no versículo é Nimar, Ningizida, e o segundo Elohim, aquele que tem uma função primordial, foi quando Enki ele doa o seu material para poder formar ali a árvore genealógica de Adamo. Então este versículo é um versículo que foi retirado também das tábuas sumerianas. O primeiro Adão, Adamo, ele é um ser onde outros Elohims o criam, façamos o homem, e o ser principal doa o seu material genético. Mas será que o Adão de Gênesis 2, ele também teve a participação de outros Elohims como figura principal? Vamos analisar o que o Gênesis 2, versículo 7 diz. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Por esse texto traduzido, nós já podemos perceber que aqui é destacado o Senhor Deus. E no hebraico? Qual é a palavra no hebraico que define esse Senhor Deus? No hebraico é usada esta palavra, que é o tetragrama, e mais a palavra Elohim, formando assim então Hashem Elohim. Esse Hashem Elohim é aquele que é adorado até hoje pelos judeus e conhecido como Jeová, segundo as religiões cristãs. Então, por este versículo, somente um teve a finalidade de criar aquele homem, soprar, extrair dele, tirar dele algo para fazer com que aquele homem viesse à vida, o segundo Adão. Será que isso também foi tirado das tábuas sumerianas? Lembramos do vídeo Adapa, o mito de Adão, em que somente ele vai até aquelas duas jovens, coloca ali o sêmen sagrado no interior delas e as duas jovens, elas engravidam e traz à luz a Adapa e também a sua esposa. Basicamente, como diz o versículo, que foi doado um sopro para que aquele homem viesse à vida, ali também foi doado algo de um só ser, o Senhor Enki, ou Hashem Elohim, para que aquele homem viesse à vida. Exatamente uma cópia das tábuas sumerianas. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, assista ao vídeo Adapa, o mito de Adão. Quando Adão e sua esposa foram criados, lembramos que eles foram feitos como uma maquete. Foram chamadas ali 7 curadoras e começou uma larga produção de machos e depois de fêmeas. Eles não trabalhavam, mas a partir deles, uma larga produção de seres primitivos foram colocados em produção. Repare o que Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, a parte final do versículo diz. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, segundo o relato das tábuas sumerianas, foram criados machos e criados fêmeas a partir daquela maquete. Exatamente como diz as tábuas sumerianas, o texto de Gênesis copia. E algumas pessoas ainda podem pensar assim, não, o livro de Gênesis foi inspirado, as tábuas sumerianas que é uma cópia. Lembramos que o livro de Gênesis ele foi escrito mais de 1000 anos depois das tábuas sumerianas. Mas e a respeito do Adão do Gênesis 2? Será que existe alguma coisa relacionada nas tábuas? Vamos lembrar quando Adão é apresentado à sua esposa. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 23, que diz assim. E assim disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada.
E vamos olhar agora algo muito interessante. Repare nas palavras de Adão. Esta é agora, ou esta agora é. Adão estava fazendo referência a alguma outra mulher. Porque se ele diz que esta agora é porque a outra não era. Então existia uma outra mulher. E com isso, os pensamentos dos religiosos se fluem de várias maneiras. Alguns acreditam, por exemplo, que Adão se referia à primeira mulher dele, que se transformou em Lilith e assim por diante, que talvez futuramente falaremos sobre esse vídeo. Mas só para dar uma rápida passada, Lilith foi criado para fazer com que as mulheres tenham submissão aos seus maridos, para que não se transformem como Lilith se transformou por não obedecer a Deus. Mas isso falaremos talvez num próximo vídeo. Mas se Adão diz que agora aquela é ossos dos ossos dele, carne da carne dele, existe aí um grau de parentesco. Parece que existe uma correlação de parentes vindo de um mesmo lugar. Lembramos do relato do nascimento de Ádapa, em que ele vai sozinho até aquelas duas terrestres, fecundam ela e nasce ali Ádapa e Titi, ou nasce ali Adão e Eva. Então, pelo relato das tábuas sumerianas, eles são irmãos entre si. E pelo relato de Gênesis agora, Adão diz, olha, esta agora é carne da minha carne, ela é ossos dos meus ossos. Eles têm um grau de parentesco. E um grau de parentesco feito por um só Criador, assim também como foi criado Ádapa. Só lembrando, Adamo foi criado pelos três Elohims. Ádapa e Adão foram criados simplesmente por um somente Elohim, conhecido pelos Gênesis como o Senhor, ou Hashem Elohim, ou simplesmente o Senhor Enki. Mais uma vez, o livro de Gênesis, ele plagia as tábuas sumerianas. Ele pega afinco aquilo que está escrito nas tábuas sumerianas, dá uma pitada de religiosidade e transforma isso num livro religioso. Só que tem uma coisa que os religiosos se enrolam. Se você lê a Bíblia ou lê o livro de Gênesis com uma mente religiosa, de uma forma que você espiritualiza tudo, você tem que entender pela essa mente religiosa que Adão não teve mãe. Se Adão não teve mãe, só teve um pai, o próximo versículo de Gênesis complica para você, que diz assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Se você lê as escrituras com a mente religiosa, esse versículo está fora de contexto. Porque não teria como Adão ter um casamento perfeito, porque ele não deixou a sua mãe, ele não teve mãe, ele só teve pai. Então dizer que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, Adão então nunca poderia ter tido um casamento dentro da sua normalidade. Mas quando nós olhamos para as tábuas sumerianas e lembramos que assim que o vizir de Enki, Izimud, diz, olha, aquelas terrestres elas estão grávidas, Enki diz assim: deixe que as crianças sejam amamentadas pelas suas mães e depois você traz elas. Chegando a um período, é retirado da mãe delas aquelas crianças, levado até o Eridu, ao Edim. Ali todos se conhecem ao emparelhamento entre Ádapa e Titi e eles se formam um belo casal. Aí vale o que está escrito aqui: deixará, portanto, o seu pai e a sua mãe. Deixou a mãe para lá, deixou também o pai, se emparelhou, criaram uma família e tiveram filhos. Exatamente como diz as tábuas sumerianas, mas que quando você espiritualiza para entender o livro de Gênesis, começa a colocar com uma nota em anexo, uma nota adicional. Quer aprender o livro de Gênesis? Leia as tábuas sumerianas. Lá encontram-se os mitos da Suméria, exatamente como diz o livro de Gênesis. Agora nós vamos entrar, por exemplo, no período que Ádapa e Titi têm dois filhos, Abael e Caim. Um vai apacentar, o outro vai semear, vai ser um agricultor. Só que antes de entrar em Abael e Caim, temos que reconhecer aquela tentação da serpente.
agora vai haver aquela tentação, aonde vai ser feita uma escolha. Que escolha será essa? Qual foi a serpente que tentou enganar Adão? Será que enganou? Será que não enganou? Será que os relatos estão realmente de acordo com o que o livro de Gênesis diz? Só que é o tema de um próximo vídeo. Por isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.